Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta sexta-feira, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 3/1 de 2024. Eu venho aqui para poder te manter atualizado com as principais informações do Vasco da Gama, e nesse vídeo eu quero te contar que Evangelos Marinax, Vasco da Gama, mais uma vez é notícia. Primeiro, em um site norte-americano bem respeitado, falando do interesse do grego em comprar o Vasco da Gama, ele que vem fazendo um belíssimo trabalho lá na Premier League, no Nottingham Forest. E também aí esse disse-me-disse, porque um diz que o Vasco já andou conversando pessoalmente com o Marinax e outro jornalista veio para falar que nada disso está acontecendo. Então eu vou trazer aqui o áudio, pelo menos o corte das duas informações, para você poder fazer aí, no caso, né, o seu juízo, para ver, né, aquilo que você acha que realmente está acontecendo ou não. Como eu sempre digo, a minha obrigação aqui é somente te informar. Ainda vamos falar das especulações de mercado, porque o Vasco está, sim, forte. Será? No mercado da bola para tentar contratar um zagueiro. Dizem aí que o Vasco quer até 2 zagueiros. Cara, eu tô, porra, mano, será que vai conseguir contratar 2 zagueiros com status de titular para poder disputar posição junto com o João Vitor? Vou trazer também essa informação, porque além de Pedro Henrique, além de Balbuena, além de Maurício Lemos, apareceu mais um zagueiro que o Vasco está avaliando se vale a pena contratar ou não, e esse viria lá da MLS. Ainda vamos falar muito aqui de Campeonato Carioca, uma outra confusão. O jogo não vai ser em São Januário, o jogo vai ser em São Januário. Pois bem, pelo menos isso aqui eu vou acabar com essa treta, porque eu vou trazer aqui a tabela que foi divulgada pela Ferres, aonde o Vasco vai jogar nesse campeonato carioca inteiro. Então, depois da vinheta, nós vamos falar muito aqui sobre esses assuntos. Vasco está se preparando para poder estrear no dia 11 no campeonato carioca, e adivinha? Parece que o Souza andou ouvindo minha reclamação, porque adivinha onde ele estava ontem? Não esperou ali o dia 6, tá? E em falar em esperar o dia 6, será que o Carille será apresentado hoje? Porque essa foi a notícia. Vou chamar a vinheta, já já eu volto aqui, mas com muitas notícias do Vascão da Gama, porque olha, já pode dizer que sextou? Tá de chinelinho ou você já tá trabalhando? Meu irmão, aqui a gente não para. Já já eu volto. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízios de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 102 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição e também aí pelas suas opiniões que vocês deixam aqui nos comentários dos nossos vídeos. Lembrando que o seu like ajuda pra caramba, tá? A nós conseguirmos aqui entregar esse vídeo a mais vascaínos. Então deixe o seu like, ele é muito importante. Viu aí? Empório do Bacalhau, coração da Vila da Penha. Para você que é da Zona Norte principalmente e curte aquele petisco, olha rapaz, vou te falar uma coisa. Chega lá e pede lá, ó, no rodízio de petiscos, pede ali o churrasquinho, que cara, o churrasquinho do Empório do Bacalhau é simplesmente sensacional. Sem contar a variedade de pastéis, de frutos do mar, cara, coisa de outro mundo. Breja gelada, para quem gosta aí, né, de tomar aquela breja, refrigerante também sempre no ponto, ambiente totalmente familiar. Cola lá no Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, número 4,
coração da Vila da Penha, fala com o Gustavo, com o Gabriel. Olha, vim através do canal na torcida Vascaínos, falar assim, ó, quero uma moral. Eles vão te dar uma moral lá. Agora, pra gente poder seguir, o juiz aqui que cansou de prejudicar o Vasco, o árbitro Braulio da Silva Machado, perdeu o escudo da FIFA. Não é mais um árbitro FIFA. E segundo o estagiário, eu também corroboro, tá? Aí da opinião dele. Foi merecido. Fraco e sempre foi tendencioso contra o Vasco da Gama. Então o Braulio da Silva Machado não é mais um árbitro FIFA. Agora eu quero falar sobre uma apuração nossa aqui da recuperação judicial. Aprovado na última reunião do Conselho Deliberativo, a recuperação judicial pode não ser acionada pelo Vasco. Essa recuperação judicial, ela foi aprovada na última reunião do Conselho Deliberativo. Se eu não estiver equivocado, foi no dia 23 de dezembro, ali antevéspera do Natal, os caras se reuniram e conseguiram aprovar essa recuperação judicial. Mas as negociações do Vasco com os credores têm sido bem vantajosas e existe a possibilidade do clube não optar pela recuperação judicial. E aí o Vasco pode tentar uma recuperação extrajudicial. Então, quer dizer, o Vasco está analisando essa situação, porque tem conseguido conversar com seus credores, tem conseguido ali algumas vantagens e de repente não vai nem precisar chegar ao extremo, porque a recuperação extrajudicial ela é bem mais suave. Só de você não envolver um juiz, a justiça, para poder ser obrigado a pagar no dia ali na risca, você tem uma flexibilidade maior. Tomara que o Vasco consiga boas vantagens, bons negócios para poder recuperar o clube e a gente ter um time mais reforçado, principalmente para 2026, porque olha, para 2025 a parada tá devagar. E em falar em vantagem, está aqui, ó, o Vasco da Gama acertou a venda do zagueiro Léo. Isso aqui é oficial, saiu lá no X do Vasco e o Vasco vem informando que acertou ali com o Atlético Paranaense a venda do zagueiro que vestiu a camisa 3 e esteve por 2 temporadas e atuou por 100 partidas com a camisa do Vasco. Então o Léo, querendo ou não, 2 temporadas, teve aqui a sua história, estava bem desgastado, e aí ele foi negociado para o Atlético Paranaense, que já anunciou ele lá, vai jogar a 2ª divisão pelo Furacão, e o próprio Léo pediu para sair. E com a saída do Léo, o Vasco, que já necessitava de um zagueiro, parece que agora está atrás de 2 titulares, sem contar os 2 aí que dizem que o Vasco está praticamente fechado. Apesar que esse negócio de estar praticamente fechado, eu escutei essa história do Lavega. Um é o Lucas Freitas, que vai vir do Juventude, com o passe, né, pertencendo ao Vasco, 50% do Vasco, 50% do Palmeiras. E vai fazer a mesma coisa também com o Lucas Oliveira. Diz que o Lucas Oliveira tem ali uns entraves ainda nesse contrato que o Vasco vai assinar com eles, tem que sentar para discutir, para poder chegar a um acordo. Mas no caso desses 2 jogadores, dizem que já está praticamente certo. E aí o Vasco ainda vai atrás de mais 2 zagueiros. E o nome do Maurício Lemos, juntamente com o nome do Pedro Henrique, surgiu entre a tarde e a noite de ontem, muito forte aí no Vasco. Muita gente falando que o Vasco teria interesse no Maurício Lemos e também no Pedro Henrique. O Balbuena já não é mais novidade para ninguém, já trouxe aqui as dificuldades que o Vasco tem em contratar o Balbuena, que hoje é o capitão do time onde ele joga na Rússia. Já o Maurício Lemos está praticamente sem contrato e aí está buscando um clube para jogar, e já vou falar qual é a dificuldade do Maurício Lemos. E aqui o Pedro Henrique também é um outro jogador lá do Red Bull Bragantino, e eu vou te falar o que aconteceu no meio dessas tratativas, ou pelo menos dessas tentativas do Vasco. Mas aqui reflexões lá do mídia vascaínos. Os mapas de calor dos zagueiros Pedro Henrique e Balbuena especulados no Vasco mostram que ambos atuam mais pelo lado direito da defesa do Vasco. A prioridade do Vasco na zaga não é um titular pela esquerda para fazer dupla com João Vitor? Então a pergunta, a prioridade não é essa? Parece que não, tá? Porque tanto o Pedro Henrique como o Balbuena, esses 2 aqui, devido ali à intensidade do mapa de calor, vocês veem que eles jogaram mais, pelo menos nas suas temporadas,
aqui do lado direito. E aí, né, voltando a falar do Pedro Henrique, tá aqui, ó, a situação envolvendo o Pedro Henrique e o Vasco não deve avançar. Há pouco mais de uma semana, o Cruz Maltino formalizou uma proposta envolvendo o zagueiro Léo e mais €1 milhão. Cara, o Pedro Henrique também vale aí, porque o Léo foi comprado por 16 milhões. Tá certo que saiu por bem menos, mas o Pedro Henrique, vamos colocar, vale 16 a 20 milhões de reais, porque segundo informações o Vasco colocou ali o Léo e mais €1 milhão para poder ter o atleta. O Bragantino recusou. Parece que lá eles querem dinheiro ou não querem se desfazer do jogador. Mas a pergunta que eu faço, o Pedro Henrique vale isso tudo? Se botou 6 milhões de euros para poder tirar, 6 milhões de reais para poder tirar o Pedro Henrique do Bragantino, não seria melhor pegar esses 6 milhões de reais aí e tentar fazer algum tipo de acordo com o Zenit para poder trazer o Balbuena? Entre o Balbuena e o Pedro Henrique, eu prefiro o Balbuena. Agora, sobre o Maurício Lemos, a informação que nós temos é a seguinte, olha só, Vasco negocia com Maurício Lemos, mas a família do jogador não quer morar no Rio de Janeiro. Essa informação, na época que o Vasco tentou o Maurício Lemos, ela já tinha sido trazida por vários veículos, que um dos empecilhos do Maurício Lemos vir jogar no Vasco era a sua família, que não queria sair de Minas Gerais, já estava adaptado. Segundo informações que vem lá do RTI Esporte, parece que isso aí pode ser um empecilho. Mas também o Maurício Lemos é um jogador para ser titular do Vasco. Lembrando que o Maurício Lemos jogou entre 4 ou 5 partidas no ano de 2024. Deixa a sua opinião, porque não acabou. O zagueiro Nathan Cardoso, que estava no Seattle, lá dos Estados Unidos, foi oferecido ao Vasco. O zagueiro está livre no mercado após o término do contrato com o clube norte-americano. E a diretoria do Vasco analisa a situação do jogador. Lembrando que essa informação também vem lá do Atenção Vascaínos. Se por acaso eu esqueci de falar alguma fonte, você fica ligado, tá? Porque geralmente aqui embaixo, ó, vou marcar aqui, ó, aparece as fontes. Essa aqui é a Atenção Vascaínos, beleza? A informação vem de lá. Como também a informação ali do Pedro Henrique, do Maurício Lemos, também vem do Atenção Vascaínos. Como prometido, nós vamos sempre buscar trazer as fontes aqui para vocês poderem ficar inteirados. A Atenção Vascaína continuou falando sobre essa situação de zagueiros, tá? Porque o Vasco quer mais 2 zagueiros, já que Lucas Freitas e Lucas Oliveira chegam com status de composição de elenco. E aí, cara, por mais, né, que a gente aqui venha cornetar, se realmente o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira vier para compor elenco, aí tá bacana, porque eu não acho que eles são titulares. Não tem que chegar com essa obrigação de ser titular, o Vasco precisa reforçar a sua zaga. Mas aí para jogar um jogo ou outro, lembrando que o Lucas Freitas fez um bom término de campeonato brasileiro pelo Juventude, e o Lucas Oliveira, por mais que a gente venha aqui cornete esses dois, o Lucas Oliveira também é um jogador mais rodado, mais experiente, já encarou aí competições, sabe, como o Campeonato Brasileiro Série B, onde ele era ali uma das referências da zaga do Cruzeiro, daquele time que subiu nadando de braçada. Um outro detalhe disso tudo é aquilo, se não tá vindo para ser titular, beleza, agora para ser titular absoluto, aí é claro que o torcedor não vai ficar satisfeito, eu pelo menos não vou ficar, mas eu queria saber da sua opinião, porque enfim, uma boa notícia, tá? Que vem lá da Itatiaia e foi repercutida aqui pelo estagiário do Vasco. Além da renovação do Léo, que está muito próxima, segundo Itatiaia, o Verrete vai também aí, de repente, ganhar uma renovação de contrato. Tem aquela informação que nós trouxemos, que tinha um clube da MLS tentando tirar o Verrete do Vasco, e eu cheguei a falar isso até em live ou em vídeo. Cara, já que não vai contratar ninguém renomado, que venha para fazer a diferença, para mudar, sabe, o status do time, porra, meu irmão, que mantenha pelo menos a espinha dorsal, os principais jogadores de 2024, como o Léo, como o Verrete,
como o Coutinho, até o Dimitri Payet, cara. Se conseguir aí renegociar o salário, mantenha o Dimitri Payet, o Paulinho, o Jair, sabe? O João Vitor, lá o Piton, o PH, porque mal ou bem a gente já conhece esse time, o time já tá entrosado, e aí, porra, eu acho que a gente não vamos passar susto. Não sei se vai dar pra ser campeão de alguma coisa, mas o Vasco não passa sustos. Espero que não passe sustos, né? Mas aí também tem que ver como é que o Carille vai treinar esse elenco. Mas, cara, começar a se desfazer dos jogadores, não conseguir peça de reposição, também não adianta. Eu queria saber da sua opinião, porque o Vasco já teve aqui, né, se preparando mais um dia. O X do Vasco teve publicando algumas fotos desse treinamento e teve algumas surpresas. Bom, Jair e Paulinho não são surpresas, eles vêm treinando quase que de forma integral para poder recuperar sua forma física, ficaram um bom tempo encostado em 2024 e querem voltar voando. Agora, esse daqui ninguém esperava, né, paizão? Porque o Souza, ele foi bem questionado, foi bem criticado, foi bem apontado aqui, porque enquanto Paulinho, Jair e outros jogadores como Alex Teixeira, até o Coutinho, já tinham voltado para tentar recuperar ali um pouco e fazer uma pré-temporada mais robusta, o Souza estava aí, bom, viajando pela Argentina. Parece que ele se ligou, né? Ele viu que todo mundo voltou, tava ficando mal na foto, e aí, no dia de ontem, ele estava no CT Moacir Barbosa, também ali se preparando, e eu espero que o Souza consiga, sabe, contribuir de alguma forma em 2025. E agora, para falar ainda sobre a preparação do Vasco, que visa já o jogo contra o time do Nova Iguaçu em São Januário, tá confirmado, tá, galera? E vai ser às 16h30, já eu vou te trazer aqui essa informação completa. O Vasco vai ter um amistoso contra o Volta Redonda no CT Moacir Barbosa no sábado, amanhã, e também tinham informado que Vasco e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Vasco não seria em São Januário, que a federação não tinha aceitado. E o Atenção Vascaínos foi lá, esteve conversando com a pessoa da Ferj que garantiu que o jogo seria em São Januário. Tanto que saiu aqui a tabela completa pela própria Ferj, Nova Iguaçu e Vasco, às 16h30 em São Januário, está confirmadíssimo. E tem também aqui o Botafogo e Maricá, que será no Newton Santos. Esse daqui vai ser basicamente no mesmo horário, tá? No mesmo horário de Vasco e Nova Iguaçu, Nova Iguaçu e Vasco. O detalhe é que Vasco e Nova Iguaçu, claro, nós vamos transmitir esse jogo, mas esse jogo também será transmitido pela TV Globo, enquanto o Botafogo e Maricá no Newton Santos vai ser pela Band. Então, para você que quiser acompanhar aqui com a gente, seja bem-vindo aí, vai ser muito maneiro ter sua presença aqui. Para mim poder seguir, não teve contato, Marinax não se encontrou com o Pedrinho, segundo Fábio Azevedo. E agora eu vou botar aqui pra gente poder ouvir essa notícia junto. Vou aqui, ó, dar o play e vou pular a tela lá, vai ficar congeladinha, mas você vai ouvir a informação. Deixa eu só passar uma informação, professor, para que os vascaínos que estão nos acompanhando não se deixem levar por mentiras. Eu entendo que nesse momento da temporada, final do ano passado, início desse ano, que as coisas ainda não estão acontecendo, tem muita gente jogando informações sem nenhuma credibilidade ou sem nenhuma responsabilidade. Eu li algo, não lembro quem falou, também pouco me importa, mas eu quero só esclarecer, de que houve um encontro do Pedrinho com o Marinax. Olha, o Evangelos Marinax estava em Dubai nos últimos dias, não sei se ainda continua, passando férias com a família e foi lá receber um prêmio. O Pedrinho não saiu do Brasil, ainda não houve esse contato, ponto. Está na fase das diligências. Deixa eu só passar uma informação, professor, para que os vascaínos que estão nos acompanhando... Aí ele repetiu aqui a informação, né? Para não dar aqui conteúdo duplicado, a gente congela a imagem, mas você ouve o áudio. Então, quer dizer, segundo o Fábio Azevedo, não teve nenhum contato. O Pedrinho e o Marinax ainda não se encontraram. E essa notícia aqui, ela vem na contramão daquilo que o Flávio Dias tinha dito, que entre Vasco e Evangelos Marinax já tiveram uma reunião
Eles já se encontraram até pessoalmente. E o Flávio Dias esteve lá mais uma vez no canal Atenção Vascaínos, reafirmando que teve sim uma reunião entre o Marinacci e alguém do Vasco. E segundo ele, pelo aquilo que eu entendi, eu vou deixar o áudio aqui para a gente poder acompanhar junto, não foi só uma reunião não, tá? Então vou colocar aqui agora o Flávio Dias também, que vai vir com a informação dele, e aí você tire suas conclusões. A gente tem que esperar, porque como eu informei, inclusive, no final do ano, temos 6.508 aparelhos, por isso que a gente tem uma audiência muito grande, muito forte. Nós temos muito crédito para dar essa notícia, temos muito lastro para isso. Sim, houve já um contato do Marinacci com a direção do Vasco, para que a coisa possa agilizar, para que a coisa possa andar. A gente não está de brincadeira aqui. Informação de fonte certa, fonte quente dentro do Vasco. Então, a informação que a gente deu é uma informação concreta. Houve sim já contato, o Marinacci já falou algumas vezes com a direção do Vasco, com o escritório que está cuidando da questão da SAF do Vasco, o escritório de Brasília. Então, é uma informação que, de alguma maneira, dá um ânimo, dá uma força. Hoje, inclusive, saiu até matéria fora, em jornais ingleses, fora do Brasil, falando do interesse do Grego. Há um interesse, porque a questão do São Paulo é uma questão à parte, é uma questão que o Grego Marinacci é um dos investidores, é base, é para investir em base, é para fazer negócios na base, não é para tornar o São Paulo um clube SAF, não é isso. Seria a base. Como hoje a gente pega aí vários clubes do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem empresários que cuidam da base. É como se fosse terceirizar. Alguém que invista para terceirizar. No caso do Vasco, não. Do Vasco já é uma sociedade anônima do futebol. Então seria o clube do interesse do Marinacci. E aí, bom, aqui acaba o corte lá do Wagner Braga, que teve ali repercutindo a fala do Flávio Dias, ele reafirmando que houve sim já um encontro entre o Marinacci e o Vasco, já teve algumas reuniões, inclusive até envolvendo o escritório aqui do Marinacci, se não me engano, em Brasília, que cuida dessa parte. Se você quiser ver os dois cortes, como eu disse, vá lá no canal Atenção Vascaínos e vá também no canal do Fábio Azevedo, ali você, enfim, faça o seu juízo de valor. Como eu disse, a minha obrigação aqui é te passar a informação. E sobre esse detalhe, que teve aí uma matéria de um site norte-americano lá do The Athletic, falando a respeito do Vasco da Gama, é porque eles estiveram ali fazendo uma matéria sobre pagamento de dívidas lá, que o Marinacci pagou mais de 82 milhões, eu não sei se é de euros ou de libras. E ali nessa matéria, falando no Nottingham Forest, eles também citaram o nome do Vasco como um possível novo clube do Marinacci, como se tivesse o interesse do Marinacci em adquirir a SAF do Vasco da Gama. O proprietário do Nottingham Forest, Evangelos Marinacci, converte 82 milhões de libras, tá? Não são euros não, libras, em empréstimos em ações para reduzir a dívida do clube. Bom, eu não vou ler essa parte lá que ele está pagando as dívidas do Nottingham Forest, mas vou naquilo que interessa, que é essa parte aqui da matéria que eu vou até ampliar. O magnata grego da navegação e da mídia também é a figura de proa no Olympiacos e no Rio Ave, e tem esperança de adicionar o clube brasileiro Vasco da Gama ao seu portfólio. Aqui não fala do São Paulo, fala do Vasco. O ex-diretor esportivo do Arsenal, Edu, também está pronto para se juntar a uma função sênior dentro do modelo multiclube. Então falei aqui de forma pausada, bem calmo, para você poder entender, porque se também tivesse assim, toda essa intenção do Marinacci pegar lá a base do São Paulo, estaria nessa matéria. A matéria aqui, inclusive, vou até trazer a data da matéria, tá? A gente poder aqui fazer certinho. Quer ver, ó? A matéria aqui, ó, do The Athletic, ó. Aí, ó. Saiu aqui, ó. Aí, ó. The Athletic. Tá vendo? E nessa matéria aqui, vem falando aí do Vasco da Gama. Se eu vier aqui,
vai ser travado. Então a gente usa um quebrador de link, mas vocês podem ver que é o mesmo título, ó lá, o proprietário do Nottingham Forest, ó, Evangelos Marinax, converte 82 milhões de libras em empréstimos e ações para reduzir a dívida do clube. Então a informação é exatamente essa aqui, e agora nós vamos aguardar para ver até que ponto, né, realmente conversou. E também, cara, na moral, nem me importa se conversou ou não. Eu acho que o que o vascaíno quer saber nesse momento é se tem negócio, se não tem, quais são as pretensões do Vasco, se vai levar essa venda à frente, se não vai, se o Vasco vai ser resolvido, se a gente vai ter time competitivo, vai ter time para disputar título. Mas é aquilo, eu tenho um compromisso com vocês de tudo que sai na imprensa vascaína. A gente faz um compilado de todas as informações do dia do Vasco. Geralmente são 2 vídeos diários. É um vídeo na parte da manhã e é um vídeo na parte da tarde. A gente faz esse compilado e traz tudo aquilo que saiu na imprensa. E também sempre estamos aqui trazendo as fontes para vocês saberem de onde estão vindo essas notícias. Então agora você deixa seu comentário. Bom, tô metendo o meu pé. Espero que hoje o Vasco anuncie algum jogador e também evolua essas negociações, sabe? Com os zagueiros, jogadores de lado de campo. Não se fala mais no Wanderson, nem no Coelho. Fala, mas cara, precisamos contratar. E aí, diretoria? Como é que vai ficar? O ano já começou. Bom, tá na hora de botar o bloco na rua. E aí? Tá colocando fé? Você acha que o Vasco vai montar um time competitivo? É para manter a base do ano passado? Não é para manter? O que você acha disso? E para finalizar, essas especulações de zagueiro, gostou ou não gostou? E também sobre a tabela do Campeonato Carioca, agora está confirmado, Vasco Nova Iguaçu vai ser em São Januário. E o Souza? O Souza aí botou a barba de molho, né, paizão? E também se não vem para Podpah, já sabe o que ia acontecer. Bom, mais tarde eu volto, valeu? Beijo no coração e eu fui que fui, galera.